Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe o remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, o vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos na manhã de segunda-feira, dia 17 de janeiro. Hoje a igreja recorda Santo Antão, abade. Antônio do Deserto nasceu na cidade de Conã, no coração do antigo Egito, em 251. Foi batizado com o nome de Antão. Ele era primogênito de uma família com muitos bens. Pouco depois, quando ele faz 20 anos, seus pais perdem a vida, partem para o paraíso, e ele vai ficar para administrar os bens que os pais deixou e conviver com a sua irmã. Porém, participando de uma celebração da missa, ele foi tocado pela mensagem do Evangelho, onde Jesus ensina a quem quer ser perfeito vender tudo o que tem, entregar os bens aos pobres e buscar o tesouro no céu. Depois, seguir Jesus. É o chamado do jovem rico. Então, com todos os bens que o seu pai e a sua mãe deixou, era um jovem rico. E ele vai colocar Deus acima da sua riqueza. Ele vai dedicar-se à meditação, à contemplação, e vai ser um monge do deserto. A sua irmã também vai entrar em uma ordem religiosa feminina, e os dois vão caminhar seguindo os passos de Jesus para uma vida de oração e de santidade. Então passa a viver de oração e penitência, dedicando a sua vida totalmente a Deus. Ele vai nos ajudar a buscar o sentido verdadeiro do jejum, que nós vimos no Evangelho de hoje. Os fariseus, eles jejuavam à espera do Messias. Jejuavam para que Deus tivesse misericórdia do povo e enviasse o Salvador, o Libertador. Jesus é o Messias, é o noivo. E enquanto o noivo está com os seus amigos, não se faz jejum. Os fariseus não reconheceram Jesus como o Messias, por isso continuavam a prática do jejum. Irmãos e irmãs, é importante notar que o jejum ele vai ser exercitado pelos discípulos de Jesus após a sua paixão. Jesus diz: haverá o dia em que o noivo será tirado, e os meus discípulos jejuarão. Então os discípulos vão passar por provação, vão passar por perseguição e vão buscar a prática do jejum, do sacrifício, para continuar esperando o Senhor na sua segunda vinda. Irmãos e irmãs, o jejum para nós é um modo também de conhecer a vontade de Deus. É o modo de nos libertar das nossas tentações, das provações,
O jejum é uma prática que deve produzir frutos, deve nos conduzir à santidade. O jejum dos fariseus tornavam os fariseus orgulhosos, se sentiam melhores do que os discípulos de Jesus. Ninguém deve saber que nós estamos jejuando, não se deve falar. Jesus diz que é preciso perfumar a cabeça, não devemos ficar tristes porque estamos jejuando, abatidos. Nós jejuamos para Deus e é uma prática entre nós e Deus. Exige responsabilidade, maturidade para fazer o jejum que Jesus espera de nós. Muitas vezes o jejum não vai ser a ausência do alimento, pode ser o jejum do silêncio, para melhorar o uso das palavras. O jejum pode ser um desapego dos nossos bens. Então vamos pedir que o Senhor nos ajude a entender e a valorizar o jejum como uma prática agradável ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.